Uma boa tarde para vocês. No vídeo da manhã eu falei que ia falar sobre a prisão do Maduro, como é que está a situação, né? Fiquei de soltar um vídeo aqui do Lula, de umas bobagens que o Lula andou falando, e também de falar por que o Lula e os seus pares precisam estar ou já devem estar com as barbas de molho. A coisa é séria, gente. É muito séria, tá? Eu sei que a gente não está vendo, mas lá nos Estados Unidos o couro está comendo. Nós já temos lá o Hugo Carvajal e agora o Maduro. O Carvajal já abriu o bico. O Trump já sabe de muitas coisas envolvendo aí, inclusive partidos e políticos do Brasil e também de outros países da América Latina e de outras partes do mundo. Países onde os seus pares são também ditadores, são comunistas, tá? Eu vou começar aqui soltando um vídeo da Ana Paula Henkel para você ficar a par do destino de Maduro, tá? Os Estados Unidos vão pedir a pena de morte dele. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Vamos lá, começando por esse vídeo. Daniel, eu estou aqui acompanhando tudo, que a repercussão toda nos Estados Unidos, mas interessante que no indiciamento que nós mostramos agora, e provavelmente o Departamento de Justiça, os promotores pedirão a pena de morte. E aí, lembrando que eu acho que o meu retorno aqui está voltando. Eu estou ouvindo alguns áudios abertos aí. Obrigada. Lembrando também, Daniel, que o El Pollo Carvajal, né, que falamos tanto dele, ele tinha a sentença marcada. Estou ouvindo de novo aqui o nosso Binha. A sentença com o juiz marcada para outubro, depois passou para novembro. Ele que já foi, né, já disse que é culpado, está só aguardando a sentença do juiz e que provavelmente será a prisão perpétua, mas tinha a possibilidade da pena de morte. E aí ele entrou exatamente com um acordo de delação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E agora essa sentença com o juiz passou para fevereiro desse ano. Então é curioso como essa linha do tempo da delação do El Pollo Carvajal até fevereiro de 2026, que é a sentença definitiva do juiz, como essa sentença ela foi sendo adiada exatamente porque um dos grandes generais de Nicolás Maduro estava abrindo a boca, estava colaborando com a justiça americana e não apenas colaborando, mas as últimas notícias é que ele estava trazendo testemunhas e mais documentos para mostrar tudo aquilo que ele estava dizendo à justiça americana nas suas delações. Então agora fica o questionamento se é o apoio nessa sentença de fevereiro com o juiz, se o juiz vai aliviar da pena de morte, vai deixar na prisão perpétua, e o que isso pode mostrar no caminho de Nicolás Maduro agora encarando a justiça americana da mesma maneira, já que a justiça pode pedir a pena de morte. Ele vai falar, ele vai delatar, ele vai colocar outros presidentes na berlinda, ele vai colaborar com vasta documentação. E lendo aqui para devolver para você, Daniel, como o Nicolás Maduro foi capturado, ele tentou entrar no seu bunker ali na casa. O Donald Trump disse que não era uma casa, era mais um forte, que ele tentou entrar num compartimento que era feito de portas muito espessas de aço puro, mas ele não conseguiu porque as equipes americanas já sabiam que ele poderia exatamente correr para esse local. Daniel. Pois é. Muita gente, principalmente esses alienados que defendem o Lula, fica falando assim, sempre fala a mesma coisa. Os Estados Unidos não tem que se meter na Venezuela. Eu vou contar uma historinha aqui para você rápida, né? Tenho certeza que 99% aplaudiu a ação desse vizinho. Eu vou contar para você. Imagina países, considere esse vizinho, com a sua ação que eu vou contar para vocês, como dois países. Não importa onde ele está, se está aqui no mesmo continente ou em outro, né? No caso dos Estados Unidos, ele está no mesmo continente, América, né? América do Sul, América, tudo próximo. Mas às vezes os Estados Unidos se metem lá no Iraque, lá no outro lado do mundo. Existem tratados
E quando um país, dentro de um certo tratado, ou até não, mas um país está sendo prejudicado por outro, ora, se o país tem a força e o poder na mão, você acha que ele não vai se defender? Claro que vai. Por exemplo, o Bin Laden saiu do país dele, grupo de terroristas sequestraram 5 aviões para acabar, para humilhar os Estados Unidos. E conseguiram de certa forma. Destruíram no coração do país 2 grandes edifícios que eram a referência, eram os 2 maiores edifícios que tinha lá em Nova York. O World Trade Center. Foi uma humilhação. Levou ódio para os americanos. Você acha que os americanos ou qualquer pessoa ficaria calado? O cara saiu do quintal dele, entrou no teu quintal, matou aquilo que tu mais amava, que era o teu cachorro de estimação, que tu brincava com ele todos os dias, que latia defendendo a tua casa. Matou, esquartejou, infernizou, te humilhou dentro da tua casa. Aí você tem condições de ir lá e dar uma chinelada no cara e você não vai? Então você é um covarde. E é uma das coisas que Deus também não gosta de covarde. Se tem uma coisa que Deus gosta é de justiça. Tem coisas que não tem como. A gente fala assim, mas não é olho por olho. Mas tem coisas que não tem como. Porque você sabe, você fala com ele, cara, não faz isso. E ele veio, matou 2 cachorros, tá sempre te apunhando. Foi o que os Estados Unidos fez contra o Bin Laden. Vou contar a historinha do vizinho. Isso aconteceu de fato, saiu nas redes sociais. Quem acompanha as redes sociais vai lembrar desse caso. Todo dia o cara batia no cachorro, maltratava o cachorro. Esse cara viajava e deixava o cachorro sozinho em casa, preso numa corrente, muitas das vezes, sem água, cagava tudo, né? Desculpa eu estar falando essas palavras, mas... O vizinho um dia, tava um sol quente infernal, o cachorro se enrolou na corrente que não tinha como sair nem para ir para a sombra. E tava ali no sol quente com a língua para fora, sem beber água, sem comida, sem nada. E tudo sujo de fezes. Esse vizinho se revoltou tanto que ele pulou o muro. Ele já vinha falando com esse dono do cachorro há muito tempo. Cara, não faz isso, não faz isso. Inclusive, ele já tinha feito algumas denúncias, né? Já tinham ido lá, falado, ele enganou e continuou fazendo a mesma coisa. Nesse dia ele fez diferente, ele pulou, até porque não tinha como, até vinha uma ajuda. Ele pulou, tirou da coleira e soltou o bicho. Aí eu te pergunto, ele entrou no quintal dos outros. Pode fazer isso? Pois é, mas não foi para salvar uma vida, salvar o cachorro? Então, a mesma coisa é quando acontece. Agora, isso eles não tinham um contrato, não tinham um tratado. A Venezuela tem um tratado, o Brasil tem um tratado, como muitos países têm um tratado com os Estados Unidos. Olha, você faz parte desse tratado, você tem sua Constituição, você tem que seguir a risca. Se você bobear, se você fizer errado, nós vamos interferir. Não tem como. Então tá tudo assinado lá, tudo não, beleza. Tá tranquilo, nós vamos seguir, isso é um acordo, nós vamos seguir, temos uma Constituição, uma lei, nós vamos seguir. Aí os caras começam a quebrar. Não foi diferente na Venezuela. Houve uma eleição, né? Não é só o caso da eleição, tem um caso das drogas, todo mundo sabe disso. Aí você fala, mas por trás tem um petróleo. Claro, gente, vamos deixar de ser inocente. Claro que toda guerra. Imagina se os Estados Unidos começarem a invadir tudo quanto é lugar. Por exemplo, ele invade o Brasil não é tão rico. Em minérios, ele invade o Brasil? Não. Houve sanção por causa disso, daquilo, depois voltou atrás. Mas até aí está tudo dentro dos trâmites legais, dentro de uma certa democracia. Ele invadiu, os Estados Unidos invadiu o Brasil? Não. Inclusive o Lula peitou, né? Não, e o cara foi lá e tirou, não foi? Pois é. Só que para ele vir aqui, ele vai encontrar alguma coisa séria, algum crime sério. E o Foro de São Paulo é um dos que sabe? Eles estão de olho. E aí agora prenderam o Carvajal, que já abriu o bico, e aí com certeza vai entrar o Foro de São Paulo, ele já contou tudo que sabe. Tem a questão das eleições de 2022, agora prenderam o Maduro. O Maduro sabe alguma coisa do Lula? O Lula, quando ganhou, trouxe o cara aqui e estendeu o tapete vermelho. O cara é um opressor de pessoas. Segundo os Estados Unidos, Maduro financiava o tráfico de droga para os Estados Unidos. Se tiver tudo interligado, vai cair muita gente. É isso que eu quero que você entenda. Agora assiste esse vídeo seguinte aí, que é da Record, e esse é um dos motivos que o Castelo de Areia vai desmoronar ou já está desmoronando. Agora eu vou soltar um vídeo, né?
O vídeo por si só, como foi grande, 3 minutos e 44 segundos, eu não vou falar mais nada. Ali já explica muita coisa. Eu vou soltar um outro vídeo agora que também não é novo, e esse é da Globo, tá? Esse é da Globo. Vocês vão ver aqui agora relacionado ao ministro Alexandre de Moraes. E por que quando a gente fala barba de molho e tal, só pra gente relembrar como está tudo interligado. Dá uma olhada nesse vídeo da Globo. Ontem à noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. Pois bem, vocês acham, eles tiveram esse entendimento, vocês acham que do nada eles mudaram? Não foi bem assim não, porque tiraram a sanção. Por que tiraram a sanção? O que está por trás disso? Pois é, interesses políticos? Pode até ser. Eles vão em cima dos pontos mais importantes. Olha, nesse momento é mais importante que a gente tire para a gente continuar a negociação. Até porque ano que vem já tem uma pré-eleição, Donald Trump, né? E o Donald Trump precisa subir, né? E ele tem outros planos mais avançados. Sabe aquela coisa que você dá a volta para chegar até aqui, daqueles 360? O plano dele principal era derrubar o Maduro. Já estão dizendo que o Lula dedurou o Maduro. Será? Eu acredito que não. Eu acredito que a transação entre o Trump e o Lula foi o seguinte: não se meta. Se você não se meter, de ficar ameaçando, não defenda o cara. É só o que eu quero. Eu acredito que foi por aí. Por quê? Porque a queda de Maduro, a delação de Maduro, o Maduro chegando nos Estados Unidos, vai delatar o Lula. Então ele seria louco de delatar o cara. Delatar até porque não precisa. Os Estados Unidos sabem de tudo, os espiões. Os Estados Unidos têm tudo que precisa para localizar uma pessoa e prender. Tudo. Toda a tecnologia possível. Então não precisa. Para que o Lula diz, ele está em tal lugar? Não precisa. Outra coisa, o braço direito do cara da Venezuela, Hugo Cavajal, já está lá delatando tudo. Então, enfim, tudo que os Estados Unidos precisavam saber não era o Lula que tinha que falar. Então eu não vou muito por essa onda. Agora, por outro lado, deixa eles pensar assim, dedurar. Já tem venezuelano lá que são chavistas, dizendo que o Lula é traidor. Deixa eles se pegarem. Mas eu não acredito que o Lula fez alguma coisa, não. Simplesmente eu acredito que a transação dos Estados Unidos foi assim: eu quero Maduro, simplesmente você não se meta. Porque o Brasil é uma potência também, né, gente, aqui na América do Sul. Se meter, falar, olha, então nós vamos romper nossas transações. Não é isso que os Estados Unidos quer. Tanto é que ele recuou nas sanções, né? Bom, agora, para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu vou mostrar um vídeo aqui do Lula. Você vê como ele mudou as estratégias, mas a gente está aqui para a gente relembrar certos casos. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, muita gente não sabe, mas o comunismo estava avançando aqui no Brasil. Inclusive, da mesma forma de hoje, eles estavam massacrando, acabando com o agronegócio. E foi o agro que pediu socorro à igreja, na época a Igreja Católica, pediu socorro também à imprensa, na época do Roberto Marinho, né? Irineu Marinho, Roberto Marinho, que prontamente se uniram, fizeram uma chamada forte, e botaram o povo na rua, naquela marcha da família, um negócio desse assim, né? Naquela época, o comunismo, ele estava avançando, e o que está acontecendo hoje, que estão avançaram um grau alto, eles iam fazer isso naquela época. Muita gente, se você for para a imprensa socialista comunista, né, os pares deles, lógico que eles vão mentir, aí ficam falando ditadura, disso e daquilo. Mas qual é o outro lado? Porque toda história tem duas versões. Qual é a versão do outro lado? A versão real. A versão real é essa. O mundo estava vivendo um pós-guerra de 1945 que tinha terminado. 45, 46, a Rússia estava, que era comunista, assim como a China, estava se aproximando muito da América Latina.
tanto é que era um tal de presidente ir para lá, para cá, desse país comunista, estavam fortalecendo os laços aqui, e o Brasil estava assim, se transformando num país comunista. Era um plano, que esse plano é antigo, não é de hoje. Muitas vidas daquela época já se foram, mas está a geração de hoje, a gente precisa saber da verdade. E a gente sabe que o socialismo e o comunismo é um câncer para qualquer pessoa, não deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar. E quando dá, que a gente pensa que se mantém em pé, está oprimindo o povo, como é o caso da China. Simples de entender, né? E um povo sem liberdade é um povo morto, é um povo sem futuro. Mas hoje, eles mudaram. Eles estão light. Naquela época, eles pegavam em arma e partiam para cima. Eles viram que o bom é eles comprar tudo, os 10 mandamentos de Lênin. Eu canso de falar aqui, que dizem que não é de Lênin. Então vão falar os 10 mandamentos do comunismo, do socialista comunista. É exatamente, dominar a igreja, dominar a imprensa, deixe o povo, divida o povo em grupos antagônicos, né, para um brigar com o outro, a direita e a esquerda, você está vendo isso? Isso tudo é deles. E dizem que acuse o seu inimigo ou o seu oponente, ou aquilo que você faz. E isso eles estão fazendo, dizendo que foi a direita que dividiu, não foi eles, há muito tempo isso já é assim. Simples, os 10 mandamentos de Lênin, a gente vai entender aí. Então, em cima desse mandamento está essa questão do domínio, e eles dominaram tudo, até as Forças Armadas estão dominadas. Você vai dentro das Forças Armadas, tem socialista comunista. A presidente do Superior Tribunal de Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, ela é socialista comunista, e muitos membros lá são socialista comunista. Imagina dentro das Forças Armadas. Vocês estão entendendo por que o Brasil está nessa desgraceira só? É a OAB hoje. Tá difícil. Como é que... Gente, tá se falando, pedindo ajuda à OAB. A OAB não ajuda de jeito nenhum. Tá sempre do lado dos caras. Agora, de certo tempo para cá, e muitos católicos não entendem, que os católicos começaram, porque durante 2002, 2004 até 2010, a Igreja Católica era casada com o Lula. Inclusive tem muitos padres, padres e muitos fiéis, né, da Igreja Católica que ainda apoiam o Lula. Aí vão falar, mas tem evangélico, tem todo tipo de religião que apoia o Lula. Mas eu estou citando o catolicismo porque na época, quando o Lula assumiu, 2002, ele era casado, ele trouxe para ele o catolicismo. E isso vem de lá de Roma. Não é só a Igreja Católica do Rio não, do Brasil não. Pode fazer um estudo aí que você vai ver. Busca vídeos antigos, padres defendendo, a Igreja Católica defendendo Lula em peso. Depois ele sentiu que a Igreja Evangélica tinha muita força, eles começaram a pender, a partir para cima da Igreja Evangélica, que conseguiram. Hoje nós temos alguns católicos, algumas igrejas evangélicas que apoiam Lula. Hoje sim, a gente apoia, mas estou falando do antigo. Resumindo, hoje eles não querem mais saber de luta. Luta para quê? O judiciário está com a gente, Forças Armadas está com a gente, parte da igreja está com a gente, a imprensa, de certa forma agora que está começando a virar, mas estava com a gente. Para que eles vão partir para a luta? Aí mudou o jogo, agora é paz e amor, é esse vídeo que vocês vão ver agora. Mas não adianta, tarde demais para ele pensar assim, porque a conta está chegando. Eu estou preocupado porque a América do Sul é considerada uma zona de paz. Nós somos um continente que não temos, armas nucleares, não temos bomba atômica, não temos nada. Lá o nosso negócio é trabalhar para se desenvolver e crescer. A mim me preocupa muito o aparato militar que os Estados Unidos colocou no Mar do Caribe. A mim me preocupa muito. E eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso, porque está me preocupando. O Brasil tem responsabilidade na América do Sul, o Brasil faz fronteira com a Venezuela e não é pouca coisa, e eu acho que não tem nenhum sentido você ter uma guerra agora. Ou seja, não vamos repetir o erro que aconteceu na guerra da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, para começar, basta dar um tiro. Para terminar, não se sabe como termina. Então é importante que a gente tente encontrar uma solução antes de começar. Então eu quero dizer que eu estou muito preocupado e gostaria que não acontecesse,
nada militarmente na América do Sul. Nada militarmente na América do Sul. Claro, você não tem arma suficiente para encarar o poderio bélico dos Estados Unidos, nem você, nem nenhum país daqui. Agora um detalhe, vamos voltar lá pro vizinho. É só você tratar bem o cachorro. Cuida bem do cachorro, porque tá todo mundo vendo o que você está fazendo com o animal. É só você fazer o que é certo, o que está na Constituição. É só você não defender ditadores, porque esses ditadores estão fazendo coisas erradas. Inclusive aí, como o próprio Estados Unidos está falando, envolvimento com drogas. É só você fazer o que é certo. Durante décadas o Brasil esteve longe desse foco, dessa maldição de Estados Unidos vir aqui, fazer aquilo, preocupado com guerra aqui na América do Sul. É só fazer o certo. Mas de certo tempo para cá, de pelo menos uns 30 anos para cá, o que vem acontecendo na América do Sul? Explodiu esse negócio de drogas indo para os Estados Unidos. O vizinho tá pulando lá porque estão maltratando o cachorro. Pior, o cheiro das fezes desse cachorro tá chegando no vizinho, tá incomodando, e isso aí é até ruim para a saúde. É simples de entender. Quando você pega um navio e leva para lá de drogas, você está acabando com o país. Vocês já viram vídeos, explode de vídeos nas redes sociais de americanos, de pessoas que estão lá nos Estados Unidos, mesmo que não seja americano, mas muitos sim são americanos. Os caras caem nas drogas, parece até um zumbi. Você acha que os presidentes dos Estados Unidos não estão vendo isso? Os parlamentares lá, os senadores não estão vendo isso? Os americanos de bem, lúcido, não estão vendo isso? E tá vindo da onde isso? Colômbia, América do Sul, Venezuela, Brasil. Meu irmão, não basta você dizer que é um presidente, é paz e amor, não. As suas atitudes, quando você apoia o grupo Hamas, não fez nada demais, eu não considero um grupo terrorista. Só ali já diz tudo quem você é, a sua personalidade. Não adianta você vir pra cá, eu tô preocupado porque é paz e amor, não adianta isso não, a gente sabe que... Bota essa turma pra perder, tira eles do poder, tira tudo que você achar que tá apoiando eles, mídia, judiciário, tira tudo pra você ver se essa turma do MST não vão pra rua igual foi em 1964 com arma na rua, assaltando banco, assaltando isso, assaltando aquilo. Tô mentindo? A história diz. Vou ficar por aqui, para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Hoje é apenas dia 5, o 5º dia do ano. E esse ano a temperatura vai subir. Se prepare, continue orando. Que Deus abençoe o nosso querido presidente Bolsonaro, dê a ele saúde, muita tranquilidade, muita paciência, porque eu acho que o bom de Deus ainda vai chegar entre nós. Principalmente essa bênção vai cair sobre ele. Até a próxima.